Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com bastante saúde. Pois é, estamos aqui em mais uma aula. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato, porque na verdade naquele questionário que eu passei para vocês foi o que vocês decidiram. Então, na medida do possível, eu vou fazendo algumas videoaulas para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as árvores filogenéticas ou cladogramas. Na verdade, é uma pequena diferença entre os dois, mas não é o caso agora. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a classificação dos seres vivos. Tá? E nessa aula, o cladograma, ou árvore filogenética, ela é o organizador, digamos assim. Tá? A árvore filogenética é como se fosse uma árvore genealógica, aquela que mostra os graus de parentesco entre você, seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, tataravós, assim por diante. Só que nesse caso, seria um grau de parentesco entre os seres vivos. Tá? E essa árvore, ela, digamos assim, ela é esquematizada graficamente como fosse uma árvore, então por isso, por conta dos nomes, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho dela agora. É um tema bem legal, um tema bem interessante, mas é um tema mais legal antes de a gente trabalhar na sala de aula. Infelizmente não deu, né? Inclusive eu queria fazer uma árvore filogenética bem grande aí na escola, mas né, as coisas mudaram e não deu certo. É um tema tão legal que dá para responder aquela velha pergunta que todo mundo já fez. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Daqui a pouco. Então vamos lá. Eu tenho vários tipos de representações tá? da árvore filogenética. Na horizontal, tem na vertical e tem essa meio ramificada. Todas elas acabam tendo o mesmo efeito, tá bom? Aqui também eu tenho, digamos assim, dos temas de árvore filogenética mais falados, mais vistos, que seria a relação de parentesco do homem, do ser humano. Então aqui eu tenho o ser humano, eu tenho o chimpanzé, o gorila, o orangotango e o gibão. Também uma outra frase bem conhecida, né? Na ciência, na biologia, ou na verdade, uma frase bem conhecida nos bate-papos por aí, né? O homem veio do macaco. Será que veio mesmo? Vou deixar claro também que essa aula, assim como todas as aulas, o foco é sempre a ciência. Nunca falar que, por exemplo, tudo é uma verdade incontestável, você é obrigado a acreditar naquilo que a gente está falando. Na verdade, eu estou falando que a ciência está dizendo. Mas lá no fundo, caso você tenha uma teoria religiosa, não tem problema, você pode guardar para você. O mais importante é você saber que no vestibular não vão perguntar a sua teoria religiosa, o seu conhecimento religioso, tá? O quanto o seu espírito está levado nisso. Mas sim vão perguntar o quanto você entende de ciências. Então esse é o nosso foco, nas ciências. Tá bom? Aqui só falando um pouquinho de algumas características. Então aqui na árvore filogenética, as raízes, essa parte aqui, vai mostrar o ancestral comum, a linhagem de ancestral. O ancestral seria algo mais antigo. Tanto é que quanto mais para frente aqui, ó, você vai ter uma parte mais recente e aqui mais passado. Tá bom? Então aqui eu vou ter, por exemplo, um avanço do tempo nesse sentido. Aqui eu vou ter os descendentes, tá? E aqui eu vou ter o ancestral. Então, quanto mais para cá, maior o tempo passado e aqui um tempo mais recente. Aqui, lembra que a gente estudou os processos de especiação. O que é um processo de especiação? Quando você tem novas espécies sendo formadas a partir de uma situação, tá? Então, aqui, esses nós seria um evento de especiação, ou seja, uma espécie que eu tinha, um ancestral comum que eu tinha para os dois, e alguma coisa aconteceu na história, né, do nosso planeta que fez com que formasse dois novos descendentes, tá? Então aqui, cada vez que eu tenho na árvore filogenética um nó desse, eu tenho um processo de especiação, um evento de especiação, tá bom? Uma coisa interessante que seria a história de cada um. Então aqui eu tenho três descendentes, descendente A, o B e o C. Essa parte azulada significa que o descendente C tem uma história comum só dele, só do descendente C. Na parte verde seria uma história única e exclusiva do descendente B. Essa parte tracejada seria uma história compartilhada entre o descendente B e o descendente C. Ou seja, aqui eu tenho um ancestral comum para os dois, tá? E aqui nesse caso, ainda eu vou ter os nós, né? Que teve o processo de especiação, que formou, por exemplo, aqui o A, e aqui o nó de especiação, que formou o B e o C. E esse ponto aqui
né, eu vou ter um ancestral comum para A, para B e para C. Ou seja, daqui para trás eu tenho uma história comum para o A, para o B e para o C. Nessa parte eu tenho uma história comum para o B e para o C. E aqui, por exemplo, nessa parte seria uma história comum só para o C. Tá bom? Vamos fazer um exemplo então para ver se vocês entenderam direitinho. Tá bom? Um exemplo é uma questão de vestibular. Na filogenia a seguir estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Vamos classificar as frases, baseado nessa árvore filogenética, em verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Aqui eu tenho nossos grupos de animais. Eu tenho peixes, anfíbios, aves, um grupo de répteis, né? São os crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos. Tá bom? Vamos então lendo as questões aqui e ver se são verdadeiras ou falsas. Os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Tá? Na verdade, você não pode dizer que nenhum ser vivo tem um ancestral exclusivo, né? Todos nós temos um ancestral lá atrás comum, então dá para dizer que é falso por isso, mas a gente poderia ver que aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho um processo de especiação, tem tartaruga, lagarto, crocodilo e também tem as aves, então esse ancestral comum também são das aves, mas se a gente for ver mais para trás, também tem outros ancestrais comuns, tá? Então, letra A, falsa. Letra B. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto das tartarugas. Então ele está falando que o lagarto é mais próximo evolutivamente do que é das tartarugas. Se a gente for ver, eles têm mais ou menos a mesma distância evolutiva, tá? Então, também é falso. Por quê? Aqui eu tenho os lagartos. Eu tenho um ponto de especiação de distância para cada um deles. Então, falso por isso, tá? Não é mais que um, nem menos que outro. São mais ou menos o mesmo ponto de especiação. Letra C. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Se você for olhar só o gráfico, até dá para perceber que é mais ou menos perto, né? Mas aí que está o problema. Nós temos aqui, ó, um ancestral comum, tá? Entre a tartaruga e as aves. O ancestral comum entre a tartaruga e os mamíferos está mais para trás. Então, evolutivamente falando, tá? As tartarugas e as aves, digamos, têm ancestrais mais parecidos do que os mamíferos, porque aqui já está em uma outra linha, digamos assim, tá? Então, letra C também é falso. Vamos para a letra D. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Pode até ser que seja um ancestral único para eles, mas não é exclusivo para os outros. Como eu já falei, tá? Um ancestral sempre comum para todos. Então também é falsa. E a letra E, as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. É verdade, tá? Eu tenho um único processo de especiação que separa os dois. Então, essa é verdadeira, tá? Agora aquela velha brincadeirinha que todo mundo já fez. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por exemplo, a árvore filogenética pode explicar isso aí. Por quê? Eu tenho tartarugas, lagartos, cobras, crocodilos e pássaros. Se a gente for imaginar a evolução de tudo isso, os ovos surgiram nesse ponto. Aí você teve o processo de especiação, que surgiu as tartarugas que já botavam ovos. Lagartos, cobras, né? As galinhas só foram surgir nesse processo de especiação. Então demorou muito mais tempo, evolutivamente falando, as galinhas aparecerem que os ovos. Então, daí está a resposta. Os ovos apareceram primeiro, mas não eram ovos de galinha, né? Eram ovos de tartaruga, tá bom? Bom, aí agora eu vou passar, logo embaixo vai ter um link de um dos exercícios para vocês fazerem, igual esse que a gente fez anterior.
de tem a árvore filogenética e vocês vão dizendo se a sentença, se a frase é verdadeira ou falsa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha, manda mensagem, só chamar que a gente tira a dúvida, tá bom? Até semana que vem. Fiquem em paz, fiquem em casa. Se sair, vai de máscara.